No tutorial de costura de hoje da nossa série Verão Férias, eu trouxe a necessaire meia-lua de tela. E essa necessaire aqui, ela tem o detalhe do vivo na volta toda e eu vou mostrar em detalhes como costurar o vivo nessas peças aqui que não tem forro. Essa necessaire aqui com molde gratuito tem um tamanho ótimo para caber o essencial para uma viagem de férias e você também pode carregar para a praia aqui dentro protetor solar, creme de cabelo, o que você precisar para carregar na sua bolsa de praia. E eu também vou mostrar em detalhes como trabalhar com o viés bonéon, fazendo o acabamento pelo lado interno dessa necessaire, e a gente também vai fazer um acabamento interno bem lindo nesse zíper, porque a peça, apesar dela não ter forro, ela não precisa ter aquele zíper todo solto pelo lado de dentro. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Tati Tagliari. E aí, vamos confeccionar a nossa necessaire meia-lua de tela com molde gratuito? Então, vamos lá! Para fazer a necessaire meia-lua tela, nós vamos utilizar este molde aqui. Eu sempre disponibilizo os moldes aqui do YouTube gratuitamente lá no meu grupo de moldes do Facebook ou no grupo de moldes do Telegram para quem não tem Facebook. O link para ambos os grupos está aqui embaixo no texto da descrição aqui do vídeo do YouTube. Se você não tiver impressora, não quiser imprimir o molde, eu vou passar as medidas agora. Este molde aqui, ele mede 20 centímetros e meio de altura e essa altura aqui do cantinho é de 3,5 centímetros. A largura total é de 19 centímetros e esta largura menor aqui é de 12 centímetros. E esse arredondado aqui eu fiz com um círculo de 12 centímetros e meio de diâmetro. Sabe o que eu utilizei? Um rolo de viés, tá? O rolo de viés, ele tem exatamente 12 centímetros e meio aqui de diâmetro. Eu posicionei e risquei o meu molde. Você pode utilizar esse mesmo molde aqui, se você tiver aí no seu ateliê. Para o plano de corte, eu vou utilizar para fazer essa peça de hoje a tela de PVC Riviera, tá? Deixa eu mostrar ela bem pertinho da câmera, olha só. Ela é transparente, ela tem esses buraquinhos aqui, é uma telinha mesmo, tá? Se você não encontrar tela de PVC Riviera para comprar, outras opções são a tela Treliça, Santi ou Summer, tá? Você encontra facilmente pela internet em várias lojas de material sintético para costura criativa, tá bom? Como que foi cortado esse plano de corte? Eu peguei o meu molde, posicionei aqui no canto, risquei essa parte, depois eu espelhei, risquei essa outra parte, espelhei novamente aqui na parte de baixo e novamente aqui no outro canto. Se você preferir, imprima esse molde 4 vezes, monte ele em cima da mesa, faça a união com fita adesiva e aí fica muito mais fácil para riscar tudo de uma vez, tá? Feito isso uma vez na tela de PVC Riviera. E aqui eu também tenho mais 2 pedaços do mesmo material, nas medidas de 3,5 por 42 centímetros. 3,5 por 42. Esse material, gente, ele é super amigável para ser costurado em máquina doméstica também, tá? Como a gente vai colocar o vivo, se você achar que fica muita camada de material para a sua máquina doméstica, é só fazer essa peça sem o vivo. Super amigável para as máquinas domésticas também. Demais ferramentas e materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa necessaire meia-lua de tela. Eu vou utilizar aqui um pedaço de zíper número 5, medindo 42 centímetros, um cursor para zíper número 5. Aqui eu tenho 2 pedacinhos de viés bonéon, mas pode ser fita de cetim, fita gorgurão, o que você quiser, medindo 6 centímetros cada um. Esses aqui são os puxadores laterais do zíper. Tenho aqui também cerca de 1,10 m de vivo plástico. É esse vivo aqui que a gente vai utilizar para costurar a nossa peça. Você também pode utilizar o vivo de tecido se você quiser,
tá? Mas como é uma peça toda feita de plástico para uso na praia ou na piscina, onde a gente tem água, eu recomendo fazer tudo no mesmo tipo de material, tudo no plástico, tá bom? Eu também vou utilizar aproximadamente 2,30 metros de viés boneon, mas eu recomendo você não cortar o viés boneon, tá? Vai usando ele direto do rolo, porque assim você economiza material. Nós também vamos utilizar pé calcador. Eu gosto de usar esse pé calcador aqui de zíper central para fazer a costura de segurança do vivo, mas não é obrigatório, você pode utilizar pé calcador de zíper lateral, o pé calcador fininho que você tiver aí para facilitar a costura de segurança do vivo. E na hora de efetivamente costurar o vivo, nós vamos utilizar o pé calcador de vivo. Escolha um pé calcador que tenha este sulco aqui na mesma largura, na mesma espessura do vivo que você está utilizando. E esse aqui é a versão do pé calcador de vivo para a máquina doméstica. E as suas etiquetas ou tags da sua marca, que são opcionais. Vamos começar a confecção da nossa peça pelo canal do zíper. Gente, eu não gosto daquele acabamento interno do zíper, onde a fita do zíper fica solta, onde a gente consegue movimentar ela por dentro, ela fica solta. Não gosto muito, tá? Então eu vou ensinar o tipo de acabamento que eu faço nessas peças aonde o zíper não tem forro, tá? Por dentro da peça. Nós vamos pegar aqui uma das nossas partes do canal do zíper de tela, tá? Você vai identificar qual que é o lado direito, qual que é o lado avesso da sua tela. O lado avesso ele é mais lisinho e o lado direito ele tem uma textura. Então você vai passar aqui pelo tato, você vai sentir qual que é o lado direito. Eu vou pegar o meu viés boneon, a ponta do meu viés boneon, vou dobrar. O viés boneon, gente, ele é super fácil de trabalhar porque ele já tem uma marquinha aqui no meio, é só dobrar ao meio e aplicar, tá? Então, a gente vai posicionar o viés boneon aqui no cantinho, bem encostado no material. Vamos posicionar dessa forma lá na máquina de costura. Se você preferir, vai clipando essa peça, tá? E aí, eu vou pegar o meu zíper e vocês vão identificar no zíper, olha só, que o zíper, a fita do zíper, ela vem com uma certa textura até um momento. Quando chega aqui, ela fica mais lisinha, tá vendo só? É exatamente em cima dessa marcação aqui que a gente vai colocar a pontinha do nosso material. Então, olha só, vou posicionar aqui em cima do meu zíper, ó, bem nessa parte do zíper onde ele muda de textura. Estão vendo aí na tela? Espero que a câmera esteja focando. É bem desse jeitinho que a gente vai posicionar o material. E aí, lá na máquina de costura, eu vou passar uma costura aqui, distância de meio pé de máquina da borda do viés boneon. O que vai acontecer nesse momento? Eu vou estar costurando o viés boneon na tela e, ao mesmo tempo, eu vou estar prendendo o zíper aqui atrás para ele não ficar fazendo isso depois que a peça estiver pronta. Eu vou dar um acabamento bem encaixadinho neste zíper pelo lado interno da peça também. Vou fazer essa costura dos dois lados. Primeiro eu costuro esse lado, depois eu pego a outra tela, um outro pedaço de viés boneon e faço a mesma coisa aqui desse outro lado. Quer ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui? Então clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. Com o zíper todo costurado dos dois lados, olha só como ele fica. E aqui no lado avesso, a gente tem o zíper todo presinho. Em momento nenhum a gente tem aquela fita do zíper que fica levantando e saindo do lugar no avesso da peça. Agora a gente vai rebater essa costura aqui bem próxima do zíper. A gente vai medir mais ou menos meio pé de máquina aqui dessa extremidade do boneon para dentro, ou seja, o pé calcador comum, aquele de 1/4 de polegada, ele vai bater certinho aqui na beiradinha da cremalheira. Ele vai correr aqui do lado da cremalheira,
do zíper. E é neste formato que a gente vai fazer o rebatido do zíper aqui dos dois lados do nosso canal do zíper. Zíper todo costurado, dos dois lados tem um acabamento bem bonitinho. Agora chegou o momento da gente refilar esse canal do zíper para ele ficar exatamente do tamanho que a gente precisa e encaixar certinho na nossa necessaire meia-lua. E eu preciso que ele fique com 40 por 7 centímetros. A gente cortou um pouquinho maior para ter margem de material para trabalhar com segurança. Mas agora que o zíper tá todo costurado, a gente precisa refilar essa peça. Eu já cortei aqui esse lado retinho, já passei aqui o isqueiro para queimar o viés boneon e o zíper, para ele não ficar desfiando. E agora eu vou medir essa peça para ela ter 40 centímetros aqui no comprimento. Vou posicionar a minha régua bem certinho no 40 centímetros aqui embaixo, e aqui em cima é aonde eu vou cortar. Esse excesso de material aqui eu vou cortar fora. Depois que eu cortei aqui, dá uma queimadinha e a gente tem 40 centímetros de comprimento. Agora a gente vai medir a largura. Para a largura eu preciso de 7. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos posicionar, deixa eu girar aqui a minha base de corte. A gente vai posicionar o 3,5 da régua de quilting bem em cima da cremalheira do zíper, bem no centro do zíper, porque a gente quer que esse zíper fique centralizado. E como nós precisamos de 7 centímetros, eu vou posicionar o 3,5 em cima da minha cremalheira. Assim eu fico com 3,5 para cá e 3,5 para cá, totalizando dá 7. Cheguei nos 3,5 aqui bem no centro da minha cremalheira, eu vou vir aqui com o meu cortador circular, vou tirar o excesso de tela que eu tenho desse lado. Acho que o meu cortador circular já está um pouquinho cego. E agora que eu refilei um lado, eu posso colocar o 7 aqui desse lado, na extensão todinha da minha peça, e cortar aqui para terminar o refilamento. E agora estou aqui com a minha peça exatamente do tamanho que eu preciso, 40 por 7 centímetros, e o meu zíper bem centralizado. Agora eu vou colocar o cursor do meu zíper, tanto faz o lado que eu colocar o meu cursor, e logo depois de colocar o cursor, eu vou pegar aqueles meus 2 pedacinhos de fita de cetim ou gorgurão, ou viés boneon aqui no meu caso, vou posicionar bem aqui na pontinha, centralizado com o zíper, e vou passar uma costurinha de segurança para a gente já posicionar os puxadores do zíper. Eu vou fazer isso dos dois lados do meu canal do zíper. Depois de costurar os puxadores aqui no cantinho, eu aproveitei e coloquei a minha etiqueta aqui também, nessa parte. Nós vamos costurar o canal do zíper no corpo da nossa necessaire. Eu vou encontrar aqui qual que é o lado direito do meu tecido, do corpo da peça. Vou virar o direito do meu canal do zíper para o direito da minha peça, vou unir aqui as laterais bem certinho, alinhando pelas extremidades, e vou passar uma costura de segurança aqui e outra aqui. Vocês vão notar que o canal do zíper é um pouquinho mais largo do que o corpo da peça, e tá tudo certo, é isso mesmo, tá? Depois de passar aqui as costuras de segurança na lateral, eu vou pegar o meu rolo de viés boneon, vou dobrar o meu viés boneon ao meio, lembrando que o viés boneon é assim que se aplica, não é igual ao viés tradicional, tá? E aí eu vou posicionar o meu viés aqui, abraçando todo esse sanduíche de material e zíper, e vou passar uma costura bem rente aqui, a parte de cima do meu viés. Vou cortar e queimar as pontinhas para ele não desfiar depois de costurado. Esse acabamento vai ser feito dos dois lados da minha peça.
Tá curtindo esse vídeo? Então deixa um like para eu saber que você gostou e trazer mais conteúdo bacana como esse aqui. Agora nós vamos fazer a aplicação do vivo na nossa peça. Eu já fiz aqui os acabamentos, olha só, do meu zíper, das laterais do zíper, cortei e queimei as pontinhas. Eu vou iniciar vindo aqui neste cotovelo do meu corte de tecido, do meu corte de material, e vou marcar a partir daqui 2 centímetros para cima. Eu vou fazer isso nos 4 cotovelos do meu corte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que esse material é um pouco difícil de riscar. Então, eu fiz aqui uma marcação com giz, 2 centímetros para cima dessa direção aqui do meu cotovelo do material. Aí, eu vou pegar o meu vivo plástico, eu cortei ao meio aquele pedaço de vivo que eu tinha, e eu vou começar a costurar da seguinte forma. Eu gosto de usar este pé calcador aqui para fazer a costura de segurança do vivo. Se você utiliza outro tipo de pé calcador, agora você vai usar o que você está mais acostumada a utilizar, que você tem mais facilidade. Eu vou posicionar o meu vivo plástico desse jeitinho aqui em cima, olha só. Essa parte aqui mais fininha, ela vai ficar para o lado de fora, bem alinhado com o corte do meu material. E a canaleta do meu vivo, essa parte mais gordinha aqui, o canudinho, vai ficar para dentro. Eu vou posicionar o meu vivo começando um pouquinho depois aqui dessa abertura, né, desse cotovelo aqui do corte, mas eu só vou começar a costurar a partir da minha marcação de 2 centímetros. Eu vou posicionar a agulha bem aqui na marcação dos 2 centímetros e vou fazer a costura de segurança a partir daqui, na volta toda da minha peça, dos 2 lados do meu corte. Importante não fazer piques no vivo. Esse vivo aqui, ele vai dar estruturação e forma para nossa peça, porque nós não temos nenhum estruturador nesse material aqui. Não tem manta R1, não tem nylon dublado, não tem nada aqui. E também não vai ter forro. E esse material, ele é bem maleável, bem molinho, olha só. Então, a gente precisa do vivo para dar estrutura para nossa peça. Se você fizer piques no vivo, ele não vai dar o formato que a gente quer. Então, vai costurando devagarzinho, ajustando o seu vivo aqui nas curvas. É só fazer devagarinho que não tem erro. Eu vou fazer essa costura aqui dos 2 lados da minha peça, lembrando de só começar a costura a partir da marcação dos 2 centímetros, mas o material, ele vem até aqui embaixo, um pouquinhozinho depois desse cotovelo. Costurei o vivo aqui, costurinha de segurança. Olha só, gente, costura de segurança é bem na beiradinha do vivo, tá? A gente ainda não tá fazendo aquela costura bem aqui próxima da canaleta. É só uma costura de segurança. E quando a gente faz a costura do vivo sem fazer pique, olha o que acontece. A nossa peça já vai tomando forma, olha só, ela já vai envergando o material da forma exata que a gente quer que ele fique depois de pronto. O vivo ajuda muito na estruturação da peça para dar uma forma bem bonita. Agora a gente vai vir bem aqui, olha só, na marcação dos 2 centímetros onde a gente começou a costura. Eu vou vir com uma tesoura, com a ponta bem afiadinha, vou vir bem aqui e vou fazer um pique, ó, desse jeitinho. Estão vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou voltar lá na máquina de costura, tentar deixar bem perto da câmera aqui. Vou lá na máquina de costura, eu vou entortar esse vivo para fora, bem aqui no pique, ó. Eu vou dobrar esse pique, vou entortar o meu vivo para fora. E eu vou passar uma costura de segurança bem aqui, por cima desse entortadinho do meu vivo. Ele vai ficar virado para fora. E eu vou fazer isso nos 4 cantinhos aqui dos meus vivos.
Olha só, mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Dobrei o meu zíper, ó, o meu vivo pra fora e passei a costurinha de segurança. Agora a gente vai refilar esse excesso aqui, mas tem um detalhe que a gente precisa se atentar. Olha só, vou refilar esse pedaço. Pro meu vivo, deixa eu cortar essa linha também. Pro meu vivo ficar bem alinhado com a lateral do meu material, mas eu vou vir aqui e vou cortar também essa pontinha. Eu não posso deixar essa pontinha afiada aqui. Eu tenho que cortar ela fora também. Porque senão ela vai furar o meu viés boneon com o tempo, com o uso, com o manuseio da peça. Essa pontinha afiadinha, ela vai entrando no material do viés boneon e vai começar a desfiar e estragar ele. Então, eu não posso deixar uma pontinha afiada aqui daquele jeito que estava. Eu vou fazer esse refilamento nos outros cantinhos do meu vivo. Tudo pronto para a gente começar a montagem da nossa peça agora. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcações de centro aqui na minha peça. O que eu quero dizer com isso? Primeira marcação de centro que eu vou fazer vai ser no canal do zíper. Eu vou vir aqui, vou unir, olha só, as costuras da lateral. Eu vou unir bem certinho, costura com costura. Vou trazer esse material até aqui na pontinha e vou fazer uma marcação de centro bem aqui. Eu vou vir com a tesoura e vou fazer um piquezinho. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui do meu canal do zíper. Eu vou dobrar, ó, costura com costura aqui na lateral. Agora que eu marquei o centro aqui, eu vou marcar também aqui no meu vivo. Aqui no vivo é um pouquinho mais complicado, ó. Eu vou dobrar desse jeito, vou dobrar pra dentro, assim. Eu acho que fica mais maleável, vamos ver. Eu vou vir aqui, vou dobrar, ó, cotovelo com cotovelo do meu material. E venho acompanhando bem certinho até eu encontrar o centro aqui em cima. Se você quiser, vem batendo aqui na lateral, ó, ver se as curvas se encontram. Cheguei aqui, vou fazer também um piquezinho para marcar o centro desse meu material. Eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Feito isso, agora eu vou abrir o meu zíper. Posso abrir o meu zíper totalmente, porque o meu acabamento aqui das laterais já está finalizado. Vou pegar aqui a minha marcação de centro do meu zíper e vou trazer até a marcação de centro do corpo da minha peça. Se você quiser, vem aqui e coloca um clips. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Marcação de centro aqui com a marcação de centro do meu vivo. Marcação que eu fiz no corpo da minha peça. Vou colocar um clips também. E agora, nesse momento, a gente pode clipar o resto da peça, se a gente quiser, porque tudo vai encaixar bem certinho. As medidas foram feitas para serem encaixadas. E aí, a gente vai voltar lá na máquina de costura e vai passar costurinha de segurança aqui na volta todinha da nossa peça. Lembrando que lá na máquina ainda estamos utilizando aquele pezinho calcador fininho. Aquele que a gente usou para fazer a costura de segurança do vivo. Agora, com a peça toda costurada do lado avesso, olha só, lá dentro a gente já começa a visualizar como tá ficando o lado direito da nossa peça, bem bonitinho. E agora a gente vai trocar o pé calcador lá na máquina de costura, vamos colocar o pé calcador de vivo e nós vamos começar a aplicar o viés aqui pelo lado interno, o viés boneon, tá? Viés boneon a gente aplica da seguinte forma, deixa aqui um pedacinho sobrando, dobra ele ao meio, encaixa na sua costura onde você quer costurar e aí você vai posicionar o seu pé calcador de vivo com este sulco aqui encaixando bem certinho em cima do vivo e aí a gente vai fazer a costura na volta toda da nossa peça, encaixando o viés boneon assim, dobradinho, tá? Muito cuidado aqui nas curvas, porque o viés boneon, apesar dele ter esse nome, ele não é um material
cortado no sentido enviesado, ou seja, ele não estica, então ele pode enrugar nas curvas. Então vai devagarzinho, vai ajeitando o material com um agulhão antes de costurar, para você ter certeza que o seu viés não vai enrugar nas curvas da nossa peça. Eu vou fazer essa aplicação desse lado todinho e depois do outro lado, lembrando de deixar um pedacinho sobrando aqui no começo e no final da costura, que a gente vai fazer o acabamento bem bonitinho aqui, queimando este viés para ele não desfiar. Costuramos o viés boneon aqui na volta toda. Eu não sei se vocês perceberam lá na máquina de costura, quando eu começo a costurar, eu não começo exatamente aqui da pontinha, eu já começo aonde o meu vivo não está dobrado. Lembra que o meu vivo está dobrado para fora? Eu começo a costura depois, onde o vivo já está inteirinho, faço a costura todinha até a pontinha aqui e depois eu volto aqui só para fazer aquele comecinho. Por que que eu faço isso? Porque geralmente o pé calcador tem uma certa dificuldade para subir em cima da dobra aqui do vivo na hora de fazer essa costura inicial. Então, se eu faço a costura toda aqui e depois eu venho fazer esse início, é mais fácil, porque assim eu fico com a mão livre para ajudar o tecido passar por baixo do pé calcador, sem me preocupar que essa parte aqui vai desencaixar do lugar onde ela tem que ficar. Então, eu faço isso dessa forma, fica mais fácil, tá? São macetes que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo muitas e muitas vezes a mesma peça. Agora eu vou fazer o acabamento aqui do viés boneon pelo lado interno. Eu vou vir aqui com a tesoura, vou cortar, olha só, no mesmo sentido que o meu material está por baixo do viés, aqui na diagonal. Aí eu vou vir com o isqueiro, deixa eu colocar um pouco mais longe da câmera, e vou queimar essa pontinha aqui, cauterizar para ela não ficar desfiando, ó, dá uma testadinha, se ainda tá desfiando, queima mais um pouquinho, e agora tá ok. E eu vou fazer isso nas 4 pontinhas do meu viés boneon. E agora eu vou desvirar a minha peça para a gente ver como é que ficou esta peça pelo lado externo. E está aqui finalizada a nossa nécessaire meia-lua tela com vivo na volta toda. Olha só como é que fica aqui o detalhezinho do nosso vivo entrando dentro do material. Não esquece de apagar, olha só, o giz que eu coloquei aqui. Apaga esses risquinhos, essas coisas todas, antes de fotografar a sua peça para venda. E aqui em cima o canal do zíper fica desse jeitinho, bem bonitinho. E pelo lado interno a gente tem uma peça toda com acabamento em viés boneon, tudo bem escondidinho, arrematado. E o nosso zíper também, olha só, não é aquele zíper que fica saindo do lugar, é um zíper todo costuradinho. Nossa nécessaire de tela Riviera está prontinha. E se você quiser fazer outras peças bem lindas como essas aqui para moda praia, piscina e férias, eu convido você a dar uma olhadinha na playlist Verão Férias aqui do canal, que tem várias peças bem bonitas para você confeccionar e vender nos meses mais quentes do ano.